Prezados amigos e amigas, bom dia para todos nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua doce paz, que sintamos todos aqui envolvidos e amparados pela espiritualidade que certamente se faz presente. Para mim, para a Flavinha, para o Timóteo, para os queridos amigos Cláudio e Cleusa, nossos anfitriões aqui, é uma imensa alegria podermos estar nesta casa, neste mês aí marcante, nesse período marcante em que se comemoram aí os 90 anos de existência dessa casa, e qual não foi também a nossa alegria, a nossa felicidade em podermos descobrir agora os vínculos espirituais entre esta casa e a casa que nos vinculamos em São Carlos, atualmente denominada Obreiros do Bem, completando neste ano o seu centenário, e aqui a casa 10 anos mais nova, mais profundamente vinculada ao Obreiros do Bem, que outrora se chamava Centro Espírita Maria de Jesus, e que teve como um dos fundadores José Garcia, que é também aqui um dos fundadores desta casa. Então, desses vínculos espirituais que nos demonstram efetivamente que a condução dos trabalhos, das atividades, dos encontros, efetivamente passa por planos muito maiores do que nós próprios, do que os nossos projetos, do que os nossos anseios, né? Há sempre realmente em nossas vidas uma condução espiritual, e nosso querido José Garcia certamente estará por aí também participando dessas festividades, para que venham 90 anos mais de trabalho aqui, mais 100 anos de trabalho por lá, estejamos onde estivermos, provavelmente do lado de lá, mas dando sequência a esse desenvolvimento da nossa bendita doutrina. E é isso que nós esperamos então nesta manhã, retribuir esse carinho, aproveitar essa oportunidade para trazer reflexões que sejam úteis a todos nós em nossa jornada vida fora e em nossos esforços de aplicação do Evangelho do Mestre. E nós vamos tratar nessa manhã de um tema que é fundamental, especialmente quando pensamos no âmbito mais coletivo da humanidade. Por séculos e séculos incontáveis, por milênios, tem sido esse um dos grandes flagelos da humanidade. Referimos-nos à guerra. A guerra em suas múltiplas expressões. E por isso é fundamental para todos nós refletirmos sobre justamente o seu antônimo, a paz, a busca pela paz, a construção da paz. Mas esse tipo de reflexão é muitas vezes desafiador, porque nós sentimos como que uma impotência. Que podemos nós diante das tantas guerras no mundo? Que podemos nós fazer? Parece não ser da nossa alçada. Afinal de contas, são os governantes, são os administradores, os detentores do poder temporal que decidem ou não pelas guerras. E parece, portanto, algo que nos escapa. Sentimos assim impossibilitados de fazer algo mais. Mas aqui somos convidados a refletir com mais maturidade, entendendo as leis espirituais da vida, à luz do Evangelho e principalmente à luz do Espiritismo. É claro que quando nós vamos tratar desse assunto, da paz, da construção da paz em oposição à guerra, nós veremos ainda muitas contradições, quando consideramos especialmente esse âmbito mais amplo, mais coletivo da Terra. O Emmanuel tem uma interessante mensagem no livro Ideal Espírita, no capítulo de número 47, em que ele nos traz um texto com o título Nota de Paz. E ele dirá assim: ouviste oradores inflamados, advogando a causa da paz sobre toneladas de pólvora. E anotaste a presença de supostos vanguardeiros do progresso, solicitando-a sobre montões de ruínas. Então, essa abordagem de Emmanuel é realmente muito interessante, porque nós vemos em nosso mundo atual, não podemos menosprezar os avanços que tivemos no âmbito das nações, as organizações, os tratados que foram criados,
para se buscar a paz, para se buscar a conciliação, os esforços da diplomacia, nós não podemos menosprezar esses avanços. Mas é preciso reconhecermos também as contradições que são muitas vezes visíveis. Olhamos o contexto da humanidade terrestre e vemos reuniões e mais reuniões, concílios e mais concílios, assembleias e mais assembleias para tratar da paz. Estando ali presentes, oradores inflamados, ardorosos, mas que se assentam sobre toneladas de pólvora de suas nações, de seus países. Outros ditos vanguardeiros do progresso que falam sobre montões de ruínas ou assentados sobre montões de ruínas que espalharam em determinados ambientes e circunstâncias do mundo atual. Então há que se considerar essas contradições. Mesmo em se tratando dos esforços da diplomacia, o Emmanuel tem uma consideração interessante. Ele nos diz assim: é louvável todo o empreendimento diplomático, todos os esforços da diplomacia são louváveis. Contudo, em geral, o que é a diplomacia atualmente no mundo? Senão a arte de contemporizar com os rancores existentes entre as nações, segurando calmamente o estopim da violência, da belicosidade, para a explosão em momento julgado oportuno para conflagrações calamitosas. É marcante, é forte essa definição de Emmanuel a respeito da diplomacia. Palavras corteses, tratados, vestimentas adequadas, assembleias pomposas para tratar da diplomacia, mas em geral num esforço apenas de contemporizar com os rancores, com as disputas de interesses que ainda existem entre as nações, segurando esse estopim para que ele exploda no momento considerado oportuno por essa ou para aquela nação, para as conflagrações calamitosas, nas quais os principais prejudicados são o povo, as coletividades ou aqueles espíritos que no mundo não detém o poder temporal, o poder terrestre. Então é desse tipo de contradições que Emmanuel está tratando nessa sua mensagem intitulada Nota de Paz. Porque ele continua: esperam-na fomentando a desordem e falam dela portando rifles. Então, quantas vezes nos horizontes administrativos, da governança do mundo, não veremos as palavras em torno da paz acompanhadas do fomento à desordem, do menosprezo, por exemplo, a valores morais fundamentais que seriam a base mantenedora da paz que almejamos, como se ela pudesse ser mantida apenas com esforços políticos, com recursos monetários, com tratados assinados, como se ela não fosse fruto de algo muito mais profundo, a começar no íntimo das criaturas, passando, portanto, pela compreensão e aplicação das leis morais da vida. Então, falar da paz menosprezando a ordem, a harmonia, os valores morais do bem, do amor, da indulgência que poderiam de fato mantê-la, é ainda não trabalhar efetivamente pela paz. Falar dela portando rifles e mais rifles, armamentos e mais armamentos, é ainda caminhar num sentido contrário à paz que almejamos. Por mais belas sejam as palavras, por mais amplos sejam os tratados em torno desse tema. E continua Emmanuel. Aqui é como se ele fosse realmente na ferida, mostrando-nos, para nós, humanidade, que ainda não temos olhado o problema, esse grande problema da humanidade, ou da guerra, com a devida atenção, com a devida humildade, com a devida coragem. Então ele vai na ferida, ele diz: muitos ainda hoje no mundo, especialmente os poderosos, alinham bombas, enquanto os fracos ou aqueles que não detêm tanto poder acumulam desesperos.
E com isso, digamos, a atmosfera psíquica da Terra permanece conflagrada num plano maior, mais coletivo, mas também num plano mais individual. Porque agora ele começa a voltar o seu olhar para cada um de nós. Ele começa a adentrar o âmbito de nossos deveres pessoais para com a paz. Porque ele diz assim: no plano individual, muitos afirmam-se cultores da harmonia, concorrendo às maratonas da discórdia. Então, olha que reflexão importante. Às vezes, a harmonia está em nossas palavras. Falamos do Evangelho, falamos da importância da doutrina espírita, mas não deixamos de concorrer nas maratonas da discórdia. Não podemos ver uma discórdia que queremos dela participar, ou insuflá-la, ou aumentá-la. A discórdia em um lar, a discórdia às vezes no movimento espírita, na casa espírita, as discórdias no plano social, da política, ou de outros temas geralmente mais sensíveis. Afirmamo-nos, como discípulos de Jesus, cultores da harmonia, mas não fugimos à participação nas maratonas da discórdia. Referem-se muitos à indulgência, disputando, no entanto, o campeonato da crítica. A indulgência, que é esse trazer mais doçura para a vida, especialmente no olhar para com o outro e suas imperfeições, a própria origem etimológica da palavra, indulcere, que significa literalmente trazer mais doçura no trato, no olhar para o outro. Muitos referem-se à indulgência com palavras doces. No entanto, seguem disputando os campeonatos da crítica. Quem critica mais? O governo, o procedimento de A ou de B, de fulano ou de ciclano, essa ou aquela circunstância da vida. Então, embora refiramos-nos à indulgência, a crítica azeda, amarga, contamina a doçura da indulgência da qual falamos. Então, Emmanuel está nos convidando a uma reflexão sincera e verdadeira sobre o nosso compromisso efetivo com a paz, que parece tão distante e inalcançável, mas que no fundo, como ele já está nos mostrando aqui, está intimamente ligada com o nosso proceder, com o nosso plano individual. Como esperar essa paz entre as nações se não conseguimos estabelecê-la antes entre quatro paredes, sob um teto? Como esperar que o todo esteja são sem o equilíbrio das partes, das mínimas partes? E no grande organismo social, a célula fundamental é o indivíduo, depois a família. Sem que a paz se estabeleça nessa célula fundamental, como esperar a harmonia do tecido social entre as nações? Outros tantos, continua Emmanuel, aconselham a bondade, acentuando a técnica de ferir. A gente lê o Evangelho, ouve falar da paz de Jesus, da bondade, da misericórdia. No entanto, às vezes somos assim, muito perspicazes, acentuamos, ressaltamos aquela palavra infeliz que tem um potencial enorme de ferir. Aquele comentário inadequado, infeliz em relação ao outro, que pode espalhar muitas lágrimas, muita incompreensão. Então, mais uma vez, a bondade em nosso verbo, aconselhada, orientada, não, precisamos buscar a bondade, mas ainda acentuamos a técnica de ferir. Em geral, por meio das palavras. Quando não traduzimos isso em palavras, a técnica de ferir, inicialmente pelas próprias vibrações, o pensamento infeliz, desequilibrado em relação ao próximo. E ainda acrescenta Emmanuel, reportam-se outros tantos ao mundo, regurgitando pessimismo. Olha o verbo forte,
regurgitar. Então a gente fala do mundo, analisa os horizontes do mundo, políticos, sociais, e em geral nosso verbo está repleto de pessimismo, desesperança, desacreditando das possibilidades de mudança da humanidade, dos seres humanos. Então nós vemos que o problema não é só um problema a nível de governança, ele é, antes de mais nada, um problema a nível individual, em que essas contradições no nosso modo de pensar e de proceder acabam por alimentar essa guerra que antecede a guerra das armas, a guerra interna das criaturas, a guerra no plano dos sentimentos, dos pensamentos, que conflagra lares e instituições, tornando a paz algo tão mais desafiador e difícil de ser construído. Por isso, meio que conclui Emmanuel nessa sua nota de paz, e a equação de todos esses desatinos será sempre a guerra. Ou seja, o resultado dessas posturas contraditórias, no nível macro da governança, quanto no nível micro de cada indivíduo, o resultado desses desatinos será sempre a guerra. Guerra de princípios, guerra de interesses, guerra fria superlotando manicômios e guerra quente esparzindo a morte. Então, nós precisamos ter um olhar mais lúcido para os panoramas espirituais do mundo, para notarmos que antes da guerra quente, a que ele se refere aqui, que é a guerra das armas, que é aquela visível, que é aquela dolorosa que aparece nos noticiários, antes dessa guerra quente esparzindo a morte, nós temos lá, na origem de tudo, guerra de princípios, guerra de interesses, ou seja, o desequilíbrio no plano dos valores morais, da postura espiritual das criaturas, que gera também essa guerra silenciosa, a guerra fria que ele se refere, superlotando manicômios. Quantas enfermidades psíquicas, quantos transtornos e desequilíbrios espirituais não terão origem nessa guerra fria? Com frequência travada, sem mesmo a expressão de palavras. Quantos lares, quantas instituições conflagradas no mundo de hoje, em plena guerra fria, em que não se vê ali a agressividade física, não se vê sequer as palavras contundentes, mas se sente as vibrações em desequilíbrio. Como que se sente no ar, na atmosfera, na psicosfera espiritual, o choque, o conflito vibratório. O Emmanuel tem uma outra mensagem muito interessante no livro Instrumentos do Tempo, capítulo de número 13, intitulada Guerra Viva, em que ele vai comentar a questão do duelo, que existe até em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec trata lá do duelo e tal, e muitas pessoas ao lerem aqueles trechos falam, mas o que isso tem a ver conosco? Já não mais existe o duelo nesses moldes? E de fato, a gente avançou algo nesse sentido, não existe mais os duelos naqueles moldes que existiram no passado, né? Aquela coisa com hora marcada, cada um com a sua arma e para tirarem ali a desforra, já não mais existe naquele modelo, o que não significa dizer que não existam ainda hoje duelos, e duelos às vezes com maiores agravantes e mais destrutivos, porque no plano do espírito, das vibrações. Então o Emmanuel ele vai tratando disso, que aqueles duelos já não existem mais, contudo, diz ele, ainda hoje nós vemos a atividade destrutiva em muitas instituições, em muitos lares, dos projéteis do pensamento desvairado. Então talvez não estejamos, ou não tenhamos mais, melhor dizendo, tantos projéteis lançados, atirados naqueles moldes de duelos, projétil físico, a bala, né? Embora
nosso contexto de violência ainda traga muito desses desafios. Contudo, mais graves talvez, mais amplos serão os duelos vibratórios, emocionais, em que esses projéteis do pensamento desvairado alimentam essa guerra viva, embora muitas vezes surda, fria, silenciosa, no contexto de quase todos os lares e instituições. E aí ele vem citando o Emmanuel: raios ou projéteis de orgulho, raios ou projéteis de cólera, raios ou projéteis de preguiça, raios ou projéteis de tristeza estéril, raios ou projéteis de inconformação, raios ou projéteis de ódio, de egoísmo, a comprometerem a convivência pacífica no âmbito de muitos lares e instituições. Então vejamos só o que Emmanuel faz conosco, nessas orientações que nos traz acerca da paz e ao mesmo tempo da guerra. O assunto que nos escapava, que estava distante de nós, diante do qual pouco ou quase nada sentimos que poderíamos fazer, de repente ele traz isso diretamente para o nosso plano de aplicação pessoal, dizendo: olha, você é muito mais responsável pela paz do mundo do que você imagina. Ela está muito mais ao alcance da sua atuação, contribuir para que ela se dê, do que você antes considerava. Porque a guerra que vemos no noticiário não é senão um dos produtos, uma das consequências últimas das guerras que começam lá no plano dos desequilíbrios internos, do ódio, da violência, da cólera, da tristeza estéril, como diz aqui Emmanuel, dessas conflagrações nos lares, nas instituições, entre as pessoas, no plano da convivência, que vão então desaguar naquela guerra de ordem mais visível, palpável e também dolorosa que nós vemos ainda tantas vezes no mundo. Mesmo no mundo que já avançou em tantos aspectos e que por isso tornou a sua capacidade destrutiva ainda maior, pelas tecnologias desenvolvidas, é imprescindível, caso queiramos avançar realmente para novos tempos, começar a tratar esse problema no seu nascedouro. Por isso, na mensagem em que ele trata dessa guerra viva, em que ele fala desses projéteis do pensamento desvairado, Emmanuel reforçará para nós a importância de buscarmos então a Jesus, cuja supervisão divina poderá enfim consagrar dentro de nós o governo sadio do equilíbrio e da sublimação. Somente buscando então efetivamente o príncipe da paz e as suas lições em nosso plano interno, consagrando-nos a ele, a aplicação do Evangelho, é que poderemos estabelecer em nós o governo sadio do equilíbrio e da sublimação, para que os nossos desequilíbrios íntimos não sejam mais uma fonte causadora desses conflitos, destas conflagrações. Feita essa, introdução, nós vamos à mensagem que tomamos por referência para a nossa reflexão nesta manhã, que é uma mensagem também do nosso querido Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo de número 65, cujo título é Tenhamos Paz. Ele comenta um versículo do apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Uma ligeira frase de Paulo: tende paz entre vós. Notemos o detalhe, o verbo no imperativo: tende paz entre vós. Sempre que no Evangelho encontramos o verbo no imperativo, temos ali um imperativo da vida, um imperativo consciencial. Quanto mais esclarecido é o espírito, mais ele entende esses deveres que antes não considerava seus. Não, o dever da paz, o esforço da paz,
não é meu, é dos presidentes, é dos dirigentes, é das governanças. Não, diz aqui Paulo, tende paz entre vós. É também nosso dever, de cada um de nós, a construção da paz que almejamos para a humanidade. E aí o Emmanuel ele começa dizendo o seguinte: se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procurar o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Então aqui o Emmanuel, ele nos leva a uma reflexão importante, a consideração da nossa relação com o nosso entorno. Há um mundo fora de nós e há um mundo dentro de nós. Sobre qual mundo nós podemos governar? Sobre qual mundo nós temos de fato ascendência, poder de definir? Certamente não será o mundo exterior, porque nele existem incontáveis livres arbítrios de outrem, incontáveis circunstâncias, aspectos que escapam à nossa deliberação. Nós não podemos obrigar o outro a agir assim ou daquele modo, nós não podemos obrigar o governante a tomar esta ou aquela decisão, nós não controlamos a vida exteriormente. Então, parte da compreensão fundamental em torno da paz está em entender que eu não posso controlar integralmente as circunstâncias exteriores. Então, como buscar a paz? Como de fato contribuir para ela? Voltando-me para dentro. Se eu não posso controlar integralmente as circunstâncias exteriores, eu posso ao menos influenciá-las de alguma maneira para o bem. E isso parte por um controle, ou de um controle de uma consciência cada vez mais amplos e profundos sobre o meu mundo interior. Este sim é da minha alçada. Está ou deveria estar sob a minha governança. Mas como muitas criaturas do mundo vivem inadvertidamente, invigilantes, inconscientes, deixando-se conduzir pelas paixões, tentações e arrastamentos, eis que então ela perde também o controle sobre esse próprio mundo interior seu. E aí se estabelece o conflito lá de fora que impacta aqui dentro, estabelecendo também um conflito interno. Um conflito interno que, por sua vez, reflete-se lá fora, alimentando os conflitos que já existem lá também. Assim, a convivência se torna imensamente desafiadora no âmbito de um lar, no âmbito social. Porque nenhum dos mundos está controlado, nem o de fora, muito menos o de dentro. Mas a sabedoria da vida está em tomar posse dessa governança íntima, em de fato assumir a administração do nosso mundo interior, estabelecendo ali um reinado de paz. Esse é o reino de Deus de que nos fala Jesus. Não vem com aparências exteriores, porque está dentro de vós, começa dentro de vós. Feito isso, nós seremos, onde estivermos, um fulcro gerador de paz, de harmonia, de equilíbrio. Como diria Guimarães Rosa, no seu linguajar tão peculiar e fantástico, ou você governa o bendito sertão, ou o maldito sertão te governa, no seu livro Grande Sertão Veredas. Ou nós governamos o nosso mundo interior, protegendo-o, imunizando-o em relação aos conflitos de toda sorte, que, como disse aqui Emmanuel, buscam nos envolver a cada instante, ou esse mundo exterior nos governa e nos arrasta de roldão para os seus conflitos e para as suas turbulências. O segredo do sábio, diria Leon Denis, está justamente nessa fortaleza íntima que ele consegue construir.
protegendo a sua serenidade, a sua paz, de toda essa turbulência que ainda vê no mundo, para que então ele possa contribuir efetivamente para que esse mundo também encontre cada vez mais paz e harmonia. É a diferença entre a paz ilusória que o mundo promete, vista apenas como tranquilidade exterior, a ausência de problemas, que é sempre algo muito efêmero, e a paz do Cristo que ele promete. A minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem vence o mundo? Aquele que não se deixa arrastar pelos conflitos do mundo, pelo cenário ainda caótico do mundo. Aquele que, pacificado internamente, se sobrepõe a essa influência, sendo antes uma influência benéfica. É isso que Jesus trata, fundamentalmente no seu Evangelho. Então, ainda estamos distantes de um tempo em que poderemos, também no contexto do mundo, respirar num clima de paz. Por ora, dada a condição dos espíritos que aqui ainda habitam, muitas vezes marcados pela ignorância, pela belicosidade ou pelas suas paixões, os cenários ainda serão turbulentos. Mas isso não impede que a criatura por si estabeleça já uma paz reinante em seu mundo interior, para que não se deixe envolver por esses conflitos. Prossegue então Emmanuel: cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Então essa definição de Emmanuel aqui é fantástica. Cada mente é um extenso núcleo de governo espiritual, onde de fato residimos? Em São José do Rio Preto? No Brasil? Mais uma vez, Emmanuel, tua mente, tua casa intransferível. Em que estado está a sua casa? Em que condições está o seu país interior? Porque adaptarmos-nos à mensagem do Cristo não é senão descobrir e governar adequadamente esse país outrora desconhecido. Após a sua conversão, quando Saulo busca o seu antigo mestre Gamaliel na cidade de Palmira, eles tratam ali do Evangelho. Gamaliel também havia se convertido à mensagem do Cristo, e ele diz assim para Saulo, algo que ele nunca se esqueceu, porque define toda a jornada que ele empreendeu depois. Gamaliel disse assim para ele: adaptarmos-nos ao Evangelho, meu filho, é descobrir um novo país cuja grandeza se perde no infinito da alma. Incorporar a mensagem do Evangelho em nós é descobrir o país desconhecido de nós mesmos e governá-lo. Quem faz isso será no mundo um dos maiores agentes da paz, porque terá pacificado a sua nação, contribuindo então para as nações da terra. Por isso a frase tão bela do Mestre no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Por que são mansos? Porque possuíram a terra de si mesmos. Quem se conhece e se governa torna-se um manso, torna-se um pacificador. Bem-aventurados serão esses, porque serão os pacificadores do mundo. Os legítimos administradores do amanhã não serão os que detêm mais poder, os que são mais impetuosos, os mais agressivos ou violentos. Os governantes de amanhã, os legítimos orientadores da humanidade de amanhã, serão os mansos. Os que se possuem, se governam, porque descobriram esse país ignorado e estabeleceram ali uma governança adequada. Então, cada mente, Emmanuel assim define cada um de nós, em nossa potência primordial, em nossa mente, em nossa casa mental, como sendo um núcleo extenso de governo espiritual. Quantas potências a serviço da mente que precisam ser, então,
devidamente orientadas, para que se estabeleça harmonia no funcionamento entre todas elas. Vamos lembrar uma outra definição de Emmanuel, que é aqui muito pertinente. No livro Pensamento e Vida, capítulo de número 2, o Emmanuel assim vai definir a nossa mente, a nossa casa mental, como sendo um grande escritório, que possui vários departamentos, e tem aquele departamento de supervisão, que é o da vontade. Esse capítulo 2 do livro Pensamento e Vida versa sobre a vontade. Então Emmanuel diz assim, olha, a mente de cada um de nós é como esse escritório, e ela tem diversos departamentos. Por exemplo, temos o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória. Só que todos esses departamentos, para que o escritório funcione bem, precisam estar sob a tutela e a gerência esclarecida da vontade, que orienta o uso dessas potências, desses departamentos, para o bem, conforme as leis divinas. Porque se a inteligência não for controlada e orientada pela vontade, inspirada pelo amor, daqui a pouco a inteligência está a serviço do egoísmo e da destruição. Qual a força causadora das principais calamidades do mundo? Não é a ignorância intelectual. Ou vocês acham que para fazer uma arma de destruição em massa a gente precisa de pouca inteligência? De pouca ciência? Ou para elaborar um mecanismo de corrupção vasto, nós precisamos de pouca inteligência? Então o que está por detrás dessas que são algumas das principais calamidades sociais? Inteligência que não está governada adequadamente pela vontade lúcida e inspirada no bem. Aí a inteligência se desvaira e está a serviço das paixões, e aí ela produz muitos males. Os maiores males da humanidade são produzidos por grandes inteligências. Mas é o departamento que está sem a devida gerência. Mesma coisa para o departamento do desejo. Os desejos movem a vida, gente. Tudo que a gente vai fazer é porque a gente deseja fazer aquilo. O princípio originário das paixões, diz Kardec, não é ruim. Foi colocado na criatura humana para o bem. Porque ele precisa desejar algo, senão ele vai fazer o quê? Ele vai atrás do quê? O problema está quando o desejo nos governa em detrimento da razão, da ponderação, do equilíbrio. Aí nós temos mais propriamente as paixões. Como Kardec e os Espíritos definem as paixões? É o excesso de um desejo ou de uma necessidade natural. O problema da paixão está quando a criatura é governada por ela, ao invés de governar aquela força. Então, um exemplo simples. Eu desejo uma coisa, mas para eu conseguir essa coisa, eu preciso passar por cima de determinadas pessoas. A vontade esclarecida diria, não vale a pena, não é o correto, vamos limitar esse desejo. Mas se o desejo assume a frente, ele diz, eu vou fazer o que tiver que fazer para conseguir o que eu quero. E aí, gente, nascem todos os problemas do mundo. Os problemas de relações, os problemas da corrupção, os problemas das guerras. Não é uma nação falando, não, eu quero essa terra, não importa quem está lá. O desejo passa por cima da ponderação, das leis divinas, tudo. Então percebem que no fundo a mente é de fato um escritório que precisa de governança lúcida e esclarecida, que é a da vontade firme, inspirada no bem e no amor, para governar o departamento da inteligência, o do desejo, o da imaginação, o da memória e, como disse aqui Emmanuel, todos os outros sentidos e percepções que são potências a serviço da mente. Enquanto essas potências não estiverem sob controle, nossa mente será uma nação conflagrada, contribuindo para as conflagrações do mundo. Um país desgovernado é a criatura que não se orienta
de acordo com as leis divinas, na busca da disciplina, da vontade que estabelece o progresso. Por isso, prossegue Emmanuel, quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Então, cada espírito é um centro de poder. Enquanto existirem ainda centros de poder no mundo fora de controle, fora de governo, ainda existirá algum nível de guerra, em maior ou menor escala. No dia que todos os centros de poder, cada espírito, estiver sob a governança de Deus, por isso Jesus fala tanto do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a governança de Deus no âmbito da criatura. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque ele não virá por meio da política, dos tratados internacionais ou da diplomacia. Ou faltam organizações para a paz do mundo? Faltam tratados de paz do mundo? Não. Por que ainda não a temos? Porque existem muitos centros de poder, espíritos desgovernados, que não estão sob a tutela do reinado divino. No dia que todos estiverem com ampla movimentação no rumo do bem, a guerra terá sido banida do planeta. Não teremos mais lares conflagrados na agressividade, nas palavras amargas, porque olhamos hoje para o mundo moderno e o que vemos? Muitos lares que são verdadeiras zonas de guerra, de ressentimentos, de mágoas, de palavras amargas, de cobranças, exigências, zonas de guerra. Justamente aquele que deveria ser o seu primeiro templo, o nosso primeiro templo, o nosso mais fundamental reduto de paz, uma zona de guerra. Porque falta, às vezes, um pouquinho mais de gentileza, um pouquinho mais de renúncia, um pouquinho mais de abnegação, de saber silenciar, de saber relevar, de saber perdoar e compreender a fragilidade do outro. Enquanto existirem lares transformados em zonas de guerra, em vão buscaremos os tratados e a diplomacia. Mas no dia que cada lar for transformado de fato numa escola do Espírito, na educação dessas potências do ser, para que todos ali se conheçam, se governem, e então tenhamos ali de fato um templo e um reduto de paz, aí sim estaremos avançando no rumo da verdadeira paz, do banimento da guerra no mundo. Para isso, porém, continua Emmanuel, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Não nos enganemos, meus amigos. Nós que hoje retemos a mensagem do Espiritismo no coração e na mente, é porque temos sido desses mais experimentados na vida, embora muitas vezes rebeldes. O Espiritismo chega sobretudo aos que temos sido mais renitentes na aplicação da mensagem do Cristo, na aceitação do convite celeste. Então, para esses, como diz aqui Emmanuel, mais velhos na experiência e no conhecimento, embora retardatários na aplicação, é para esses que o convite, o dever para com a paz, se faz mais premente. E essa a nossa principal contribuição para o mundo, para a paz do mundo. Recordo-me aqui de uma frase do apóstolo Paulo, que é essencial, porque às vezes nós olhamos para os cenários terrestres e vemos tantos problemas ainda a solucionar, tantas questões a modificar, tantos processos a transformar, e podemos ser tomados por uma certa inconformação, até por uma certa revolta, que é já um prenúncio dessa guerra, ou desses conflitos. Mas Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Então quer dizer que Paulo está aprovando a inconformação, que a gente tem que ser assim inconformado, reclamar de tudo, ficar revoltado mesmo.
Vamos analisar melhor o que ele diz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que maravilha. Você quer ser inconformado? Pois seja. Sabe como é que é a inconformação cristã? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ao invés de ficar reclamando de tudo, de todos, acusando A ou B pelos problemas do mundo, fulano ou ciclano, né? Usando hoje esse areópago moderno que são as redes sociais, lá só regurgitando pessimismo, revolta, ataque e condenação, ao invés dessa inconformação barulhenta, mas estéril, busquemos a inconformação com Paulo. Você está inconformado com o mundo, meu amigo? Então seja o melhor possível para esse mundo. Transforma-te. Governa a tua mente, o teu país interior. E então você será efetivamente um agente da paz. Quem quer essa inconformação? A outra é mais agradável, né? Porque eu terceirizo as responsabilidades. Não, o problema é os outros. Aquele lá que tomou aquela decisão, aquele lá que fez assim. E aí eu fico do jeito que eu estou, do mesmo jeitinho. Essa inconformação é tranquila. Ela faz muito barulho. Parece que a gente está fazendo muita coisa pelo mundo, mas a gente está só lançando lenha na fogueira. A gente está só inflamando ainda mais os ânimos, a psicosfera. Agora, a inconformação silenciosa do trabalho diário por vencer a si mesmo, por renunciar, por sacrificar-se, essa a maioria não quer saber. Então veja a pancada que Paulo nos dá. Não se conforme com o mundo, mas faça isso transformando-se. Para que você possa experimentar, acrescenta ele, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto melhor você se fizer, mais sintonizado você estará com o alto, para contribuir realmente com a implementação do reino de Deus no mundo. Continua Emmanuel. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Então a gente estava falando aqui da nossa relação com a paz do mundo, que parece às vezes distante, o que a gente pode fazer, qual a proposta de pacifismo, é o pacifismo só das palavras, dos discursos? O Emmanuel está aqui nos dizendo, o pacifismo mais edificante que existe no mundo não é o dos discursos, não é o dos tratados, da diplomacia, das convenções e assembleias. O pacifismo mais eficaz e edificante que existe no mundo está em educar a nossa visão, a nossa audição, o nosso gosto, os nossos ímpetos, isto é, a nós mesmos, para a paz. Porque geralmente, prossegue ele, ouvimos, vemos e sentimos conforme as nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Então eu alimento muitos conflitos porque eu não vejo as coisas como elas são, eu vejo elas com o meu olhar perturbado. Às vezes a criatura fez algo com a melhor das intenções, mas eu projeto nela intenções e desequilíbrios que não existem porque são meus. E aí uma relação que poderia ser de harmonia eu torno complicada, porque a minha visão está deturpada, porque o meu mundo interior está em desequilíbrio. Como diria Paulo em outra de suas epístolas, nada há de puro para os impuros. Quem traz em si a impureza do egoísmo, do ódio, da inveja, do ressentimento, ele verá isso em tudo e em todos, mesmo que lá não exista. Então, se eu me purificar internamente, eu passarei a ver as coisas mais próximas do que elas realmente são, para atuar melhor, sem criar incompreensões, sem alimentar conflitos desnecessários. Porque a gente vê, ouve e sente conforme essas nossas inclinações. Quanto mais purificados estivermos, mais clara será a nossa visão e, por isso, mais lúcida, mais eficiente será a nossa atuação no mundo. Por isso Jesus falava-nos que
Os olhos são a candeia da alma. Olha que interessante. Os olhos são a candeia da alma. Conforme a luz que eu projeto de mim, eu enxergo o mundo com mais ou menos clareza. Se não existir luz interna, eu verei sempre o mundo nebuloso, com as minhas lentes cinzentas. E às vezes o mundo está lá, luminoso, as circunstâncias, cheias de oportunidades, mas não as consigo ver porque a minha lente está comprometida, porque trago escamas no olhar, como Saulo as tinha. Mas ao toque do Evangelho, ao toque de Jesus, vamos nos despojando das escamas de ilusão, de orgulho, de vaidade, que nos toldam a visão em relação à vida, em relação ao outro. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Então é o que nós falávamos, às vezes a criatura fez aquilo com a melhor das intenções, mas nós, não, eu acho que ele fez isso por inveja, não, eu acho que tem um interesse aí por trás, e não existe nada disso. E aí a gente cria uma indisposição sem razão de ser. Quantas vezes problemas imaginários por nós concebidos não nos prejudicam a vida e a paz? Quantas vezes o nosso estado interior de perturbação não nos faz projetar ou esperar ocorrências que nunca chegarão a acontecer, fazendo com que estacionemos no caminho, desistamos de um ou de outro empreendimento, porque não, eu imagino que vai acontecer isso, e aquilo nunca viria a acontecer, mas a gente projeta a nossa perturbação na realidade da vida. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Os olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos forem bons, estarás em luz. Se os teus olhos forem maus, quão grande não será a treva. Palavras de Jesus, absolutamente pertinentes. Existem criaturas que estão de tal modo mergulhados nessas sombras internas do pessimismo, da amargura e da revolta, que em nada e em ninguém verão coisas positivas a destacar, coisas boas a investir. A vida delas se resume à lamentação, queixa, revolta. Ao passo que vemos criaturas que estão tão imersas na luz íntima que de tudo conseguem extrair algo bom. Mesmo das circunstâncias as mais difíceis, conseguem olhar com aquele olhar de humildade, de aprendizado, de destacar o aspecto positivo. Para termos uma ideia, uma passagem sobre a qual temos refletido muito ultimamente, que denota já essa luz interior, que nasce, por exemplo, da humildade, da compaixão, da misericórdia. Eu me recordo de um diálogo entre Saulo, Áquila e Prisca, no oásis de Dan. Saulo, como sabemos, comparece ali a princípio anonimamente, eles não sabiam quem ele era. E aí eles estão conversando, como eles foram parar ali, e Áquila menciona que eles fugiram de Jerusalém em decorrência das perseguições movidas por Saulo, e que o pai dele, de Áquila, havia morrido em decorrência dessas perseguições. E aí Saulo sente, aquela dor do remorso por dentro, e ele então pergunta assim para Áquila: e sobre o Saulo de Tarso, o que vocês acham dele? Aí o Áquila responde assim: ensina-nos o Evangelho a olhá-lo como um irmão profundamente necessitado. Aí o Áquila se volta para sua esposa, Prisca, e relembra: Prisca, você lembra como era lá na casa do caminho? Como Simão Pedro nos pedia para orar em cada reunião por Saulo de Tarso? E, para ajudar o nosso espírito fraco no perdão, Pedro lembrava as suas próprias quedas e as suas negações para que pudéssemos ter um novo olhar em relação às quedas morais de Saulo. Para nos ajudar a diluir os ressentimentos que trazíamos do rabino de Jerusalém, Pedro pedia que olhássemos para ele como um irmão a quem as violências cegaram.
E mais do que isso, Pedro, na verdade, nos dizia que todo aquele movimento de perseguição era útil e benéfico. Em outras palavras, Pedro nos pedia para olhar para Saulo, na verdade, como um professor, como um benfeitor, porque com aquelas perseguições, ele nos auxiliava a nos mantermos no caminho. Então veja o que é a questão do olhar. Do olhar iluminado pela luz da misericórdia, da compaixão e do amor. Pedro fazia com que aqueles que participavam da casa do caminho, onde antes enxergavam um adversário, de repente passassem a enxergar um professor. Um instrutor constante, sempre presente do Evangelho. Isso, gente, só olhar iluminado pelo amor. Porque foi com esse olhar e com esses gestos que eles conseguiram trazer o maior adversário do cristianismo para ser o maior divulgador da história do cristianismo. Imagina se eles não vissem nada de bom, nenhuma possibilidade de mudança em Saulo. Não teria sido acolhido, não teria se transformado, nós não teríamos as suas epístolas, provavelmente não teríamos muito do que temos hoje acerca da mensagem de Jesus. Porque lá eles tiveram esse olhar de pacificar, mesmo quando alcançados pela guerra, pela violência, pela perseguição. Eu me recordo quando Saulo volta pela primeira vez a Jerusalém e vai buscar a casa do caminho, alguns companheiros ficaram reticentes em acolhê-lo. Ficaram assim, estou achando aí que é um cordeiro, que é um lobo sob a pele de cordeiro, vamos. E aí criaram-se ali dois partidos, né? Uns mais resistentes e outros mais dispostos ao acolhimento. E aí eles vão discutindo, debatendo e tal, e aí Pedro, com esse olhar transformado pelo Cristo, ele diz assim: vamos considerar que de fato ele esteja vindo aqui mais uma vez com intenções ruins, querendo criar para nós uma armadilha. Mas nessas condições, ele não será ainda mais necessitado? Não teremos que ter para com ele um olhar ainda de mais amor e acolhimento e amparo dentro das nossas possibilidades? Vamos supor, diz Pedro, que de fato ele seja um lobo sob a pele de cordeiro. O que fazer então diante do que aprendemos com Jesus? Matar o lobo? Ou cogitar as possibilidades de domesticação? Olha a grandeza de visão, gente, de quem realmente está comprometido com a paz. Vamos supor que de fato ele venha trazer de novo a guerra. O que a gente vai fazer? Guerrear com ele? Ou afirmar uma paz ainda mais sólida, mais convicta no amor de Cristo, que pode tudo transformar? Nós vamos matar o lobo ou tentar domesticar ele? Isso é o compromisso efetivo com a paz, que entende que guerra nenhuma poderá vencer os mesmos processos de guerra. Não podemos nos servir das mesmas armas jamais. Ou acreditamos na força da paz, do bem e do amor, ou não acreditamos no Evangelho. E é só com esse tipo de olhar e de pensamento que eles conseguiram transformar aquele coração no grande apóstolo que depois foi. Então é isso que Emmanuel está nos dizendo. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Como Pedro já havia vencido, ou pelo menos equilibrado-se internamente em seus conflitos íntimos, conseguia agora olhar para Saulo, vendo ali o potencial, propondo acolhimento, que haveria de ajudar aquele coração na sua transformação, no seu processo de pacificação. Por isso, diz-nos Emmanuel, eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. É certo que, talvez por muito tempo ainda no mundo, veremos cenários conflagrados, veremos ainda os esforços da diplomacia, os tratados de paz, os empreendimentos das nações e das governanças em busca dessa paz a nível coletivo. Mas não creamos que esse seja um dever distante de nós, que nada possamos fazer em busca dessa paz. Reconheçamos que, antes de mais nada,
o mais verdadeiro e o mais edificante de todos os modelos de pacifismo começa pela pacificação de nós mesmos, consagrando-nos à governança do Cristo, para que Ele então estabeleça em nós o governo sadio do equilíbrio e da sublimação, em que todas as potências desse país outrora ignorado, mas agora cada vez mais conhecido de nós mesmos, todas as potências e todas as forças dele estejam realmente consagrados ao reinado, à governança de Deus, para que a paz em nós seja gradualmente a paz em nosso lar, a paz em sociedade e um dia, felizmente, a paz no mundo. Não tenhamos dúvida, não temos sequer uma dúvida de que a paz há de vencer, porque é o projeto divino. Quem está à frente é o Cristo. O que podemos fazer é postergá-la ou adiantá-la, de acordo com o nosso proceder. Convertamos-nos, pois, em células dessa paz, em nós, em nosso lar, estaremos dando ao mundo a nossa principal contribuição nesse pacifismo edificante. Que Jesus a todos nos abençoe com a sua paz e que possamos abençoar o mundo com a nossa paz, arduamente construída com o Cristo de Deus. A todos, muita luz.